Boa noite, sejam todos bem-vindos. Por que invocamos? Deixa eu colocar aqui. Por que invocamos? Olá, sejam bem-vindos, vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia de invocação, então, antes da gente começar, eu quero lembrar vocês de se inscreverem lá no YouTube, no meu canal, onde eu tenho mais de 200 lives que são bem interessantes. E eu gostaria que vocês fossem lá, se inscrevessem, dessem seu gostei, não gostei, para que mais pessoas também pudessem receber, né? Ter acesso a essas invocações. E também as dinâmicas ocultas, né? Porque a cada 15 dias eu faço uma dinâmica diferente ou uma invocação. Então hoje é dia de invocação. E eu quero avisar também que eu vou fazer uma pequena mudança nas nossas dinâmicas de invocação, porque muita gente me pediu que eu dissecasse um pouco mais as invocações e para que elas pudessem entender melhor do que se trata, como é que funciona. Então eu vou fazer isso a partir da próxima live de invocações. Sejam todos bem-vindos, vamos entrar. Então, essas são um pouquinho das mudanças que vão ter. E não esqueçam de ir lá no YouTube se inscrever, Selene Taumaturgo. Hoje eu gostaria de falar um pouco ainda sobre por que invocar, né? Qual o benefício desse ato maravilhoso? Para mim, a invocação é uma arte. É uma arte que nos conecta com a nossa essência divina, na realidade. Quando nós invocamos, nós entramos em ressonância com a nossa parte mais fina e sutil, chegando mais próximo de nossa essência divina. Esse ato de invocação é uma prática ancestral, presente em diversas culturas, diversas tradições, né? E através dela nós abrimos os nossos canais de percepção, nossos canais internos, né? Que nos permitem acessar níveis mais elevados de consciência e percepção. Oi, Rita, Regina, vamos entrando. E todos me perguntam, Selene, mas qual o significado da invocação, né? Bom, a invocação é uma prática que consiste em chamar ou pedir auxílio, né, a uma força superior, seja ela divina, espiritual, cósmica, mas sempre a invocação ela tem uma vibração bem alta, né? E é diferente, por exemplo, da oração, que geralmente é um pedido passivo, né? E também muito diferente da evocação, que entra numa outra vibração. Então, invocação, evocação. A invocação é ativa, é intencional, criando uma ponte de comunicação direta com o seu divino, com a sua inteligência inata. E quando eu digo divino, eu não estou falando de religião, não, tá, gente? Eu estou falando de consciência, de consciências de padrões evoluídos. E também de uma outra consciência que nós temos dentro de nós mesmos. Uma consciência superior,
nós temos uma consciência inferior e uma superior. Todos nós temos. Agora, resta saber em qual direção você vai estar vibrando, né? Então, a comunicação direta com o divino é uma ressonância, né? Com essa essência, com essa fonte maior que existe dentro de nós. Para quem entrou agora e não está sabendo, hoje é dia de invocação. Quem tem o livro das invocações já pode deixar ele aí do lado, porque nós vamos mudar a dinâmica hoje um pouquinho. Nós vamos dissecar um pouco mais a invocação que sair para a turma que estiver presente, tá? E hoje eu estou só abrindo aqui, falando a respeito do porquê da invocação, né? Qual o benefício que ela traz para a gente. Então, como eu ia dizendo, ao invocarmos, nós entramos em sintonia com uma parte mais pura, mais elevada do nosso ser, né? Que são aquelas consciências que eu te falei. Nós temos várias consciências, como vários corpos, como vários chakras, né? Que são outras histórias para outra live. Hoje eu estou falando só da invocação e do processo dela, do porquê. Então, essa ressonância nos ajuda a alinhar a nossa mente, corpo e espírito, permitindo que a nossa essência divina se manifeste de forma mais plena nos nossos atos, atitudes e ações e principalmente na vibração dos nossos pensamentos. É um processo de autodescoberta também. É uma conexão profunda que pode trazer paz, clareza e um sentido renovado de propósito, de direcionamento. Porque as invocações, principalmente, eu estou falando das invocações deste livro, Invocações para Transformar a Sua Vida. Ela tem uma dinâmica muito interessante, porque ela, no início, ela entra com aquilo que você precisa olhar para aquela vibração, para aquela consciência que não está enxergando direito, que precisa ser visto, o que precisa olhar. E a segunda parte, quando ela entra diretamente na invocação, ela está pedindo esse outro olhar, ela está te mostrando esse outro lado vibracional inteligente que você tem, né? Então, a invocação, ela ajuda a você a desenvolver a percepção interna, né? Durante a prática da invocação, nossos ouvidos e olhos internos se tornam muito mais aguçados. Com o tempo e a prática consistente da invocação, nós começamos a perceber coisas que antes nos escapavam. A clareza da visão, da audição interna. Eu não estou falando essa externa, né? Essa escuta qualquer coisa, mas a interna, ela não escuta, né? Tudo, a não ser que você esteja alinhado. Essa que é a verdade. Essa visão e essa audição interna, ela é uma dos maiores benefícios, eu acredito, da invocação, pois nós, ela nos permite, na realidade, compreender melhor a nós mesmos e o mundo ao nosso redor, abrindo essa percepção para ver, entender as nossas limitações, mas principalmente ver as nossas qualidades e virtudes, porque nós temos as duas coisas, né? E os nossos dons verdadeiros. Dessa forma, você poderá destruir os mitos internos e fazer novas escolhas, né? E qual seria a prática de invocação? Existem várias formas de realizar invocação.
E cada tradição espiritual tem seus próprios métodos, né? Cerimônias. No entanto, alguns elementos são comuns a muitas práticas de invocação. Primeiro, a intenção clara, né? A clareza de intenção é fundamental antes de iniciar a invocação. É importante definir claramente o propósito e objetivo do chamado quando temos uma questão a resolver. Então, você está com um problema, você invoca a sua essência divina e diz: me mostra o caminho, abre para mim. Por isso é que a gente faz a invocação de abertura, para que você esteja aberto e receptivo para ouvir a sua consciência superior, a essa entidade que nós chamamos do que você achar melhor na sua superioridade. Cada um tem uma linguagem específica para chamar aquele, né, que é para mim um dos maiores consciências universais. Então, e nesse livro, por exemplo, antes de tirar uma carta, você deve ler a invocação de abertura da página 16, né, como eu estava dizendo, porque ela invoca exatamente isso, que lhe seja mostrado o caminho, o exato caminho que eu preciso olhar. E eu acho até muito interessante que todo grupo que eu faço presencial de constelação, por exemplo, ou quando eu estou no atendimento e que eu percebo e que a pessoa precisa, eu até testo e pergunto, né, quando eu estou fazendo a cinésio, se ela precisa de uma evocação, de uma orientação naquele momento, né, de um outro estágio vibracional. E a pessoa tira uma carta e é exatamente, por exemplo, nas constelações, vem exatamente a invocação, está de acordo com o trabalho que foi feito. E às vezes a dinâmica da constelação se fecha exatamente quando ela tira aquela invocação. É belíssimo. A gente fica assim espantado. Como que pode? Isso é a ressonância. Quando você está conectado, aquilo vem para você. Outra coisa é que a invocação requer um estado de concentração profunda e silêncio interno. Então, assim, o importante é que você esteja naquele momento focado, digamos assim, naquele movimento de que você precisa estar conectado com essa consciência maior para que ela te diga e te mostre o melhor caminho a seguir. Isso permite que, quando você entra nesse silêncio, nessa concentração, permite que a mente se acalme e se abra para receber a mensagem e a energia superior. E aí ela vem com precisão, né? Rituais. Em muitas tradições, a invocação é acompanhada de rituais específicos, como acender velas, incenso, ou utilizar objetos sagrados. Isso fica a critério de cada um, né? Da sua crença pessoal e tal, mas um cheirinho é sempre bom, eleva, né, a vibração. Né? Uma vela também faz com que você foque uma energia de luz. Isso tudo são símbolos, né? E nós somos seres simbólicos. Nós vivemos simbolicamente naquilo que nós acreditamos, que pensamos, que recriamos e criamos, né? Bom, aqui você precisa ter silêncio interno e concentração. Eu basicamente acho que isso são as duas coisas mais fundamentais quando nós vamos fazer uma invocação, quando nós vamos fazer uma oração. Quando você entra num templo, por exemplo, existe um silêncio ali, porque a casa de oração é um silêncio, é um momento em que você se recolhe para o seu templo interior. Então, é importante que você faça isso. Quando eu recebi esse livro,
a principal orientação como ritual era que seria necessário você ler em voz alta para aguçar todos os seus sentidos, né? Despertar todos eles, e ler por 21 vezes, né? Sendo que você pode ler uma vez ao dia por 21 dias, ou você pode ler 3 vezes seguidas, ou 3 vezes por dia, por 7 dias, que vai dar 21 vezes também. Eu, particularmente, aprecio essa última forma, de ler 3 vezes seguidas por 7 dias. Primeiro porque eu acredito que nós acessamos várias vibrações, né? Quando você lê em voz alta, você vibra isso no universo e você escuta, né? Então você aguça o ver, o ouvir, os símbolos que aquilo traz para você, a imaginação, né? Então são várias expertices internas que você vai trazendo à tona. E mais, faz com que, quando você lê 3 vezes, você consiga captar melhor o que aquela invocação está trazendo para você. Está querendo instruir ou dizer a você o que é importante para você. E cada vez que você lê, uma ficha cai. Um entendimento diferente sobre aquela leitura se faz, que você não tinha percebido antes. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, quando estão lendo, elas estão mais preocupadas em ler do que entender o que estão lendo, né? Então, leia com atenção, leia com calma, leia degustando, né? Eu falo degustando porque a gente tem que sentir aquilo que está ouvindo, aquilo que está ressoando dentro de nós. E me perguntam também qual o benefício da invocação. Bom, a prática regular da invocação oferece inúmeros benefícios, tanto no nível espiritual como no nível prático, né? Conexão espiritual, a invocação fortalece nossa conexão com o nosso divino, proporcionando uma sensação de apoio, de orientação constante. É como se nós, naquele momento, percebêssemos que não estamos sozinhos. Porque quando você precisa muito e você vem nas cartas, né? Eu sempre tenho as cartas separadas. Eu faço a invocação de abertura e peço que se abra para mim a orientação que eu preciso naquele momento. Eu embaralho e tiro e vem exatamente o que eu preciso ouvir. Cada vez a gente percebe mais que não está sozinho e que essa divina presença está dentro de nós, não está fora. Nós só estamos silenciando e focando e indo até a montanha, indo até a divina presença, pedindo, invocando que ela nos fale através das invocações. E então esse é a conexão espiritual que ela faz, que eu acho que é um dos maiores benefícios. Outro é o autoconhecimento. Ao nos conectarmos com a nossa essência divina, adquirimos uma compreensão mais profunda de quem somos e do nosso propósito na vida. Porque ela, como eu disse anteriormente, não é que ela bote o dedo na ferida, mas ela nos aponta aquilo que nós não estamos vendo. E às vezes uma atitude errada, às vezes um pensamento fora da curva, né? Fora da nossa retidão. Ela traz outro benefício, a clareza mental, né? A prática da invocação ajuda a acalmar a mente, promovendo clareza de pensamento e discernimento, né? Outro benefício que eu acho que a invocação traz é o equilíbrio emocional. A invocação pode trazer uma sensação de paz,
de equilíbrio, ajudando a lidar com as nossas emoções mais difíceis, os desafios da vida, né? Então, a conclusão, né, que eu vejo é que a arte da invocação é uma prática poderosa, que nos permite acessar níveis mais profundos de nosso ser e nos conectar com o divino interior. À medida que nossos ouvidos e olhos internos se tornam mais apurados, podemos ouvir, ver com mais clareza, recebendo orientações e insights valiosos na nossa jornada espiritual. A invocação, ela é um convite à introspecção, ao crescimento pessoal, à descoberta da nossa verdadeira essência divina. Perceber que nós também temos um divino habitando em nós. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a respeito desse tema, gente? Porque eu agora queria convidar vocês para a nossa prática, né, de hoje. Ninguém tem aí nenhuma pergunta? Então vamos à nossa prática, vamos sentar confortavelmente. Eu sempre gosto de meditar sentada, com a coluna reta, os pés no chão, alinhando, né, a nossa coluna, verticalizando isso para que a gente possa manter esse fio de luz ligado à fonte. Então vamos respirar profundamente, vamos nos colocar numa posição bem confortável. Se quiserem manter os olhos fechados, tudo bem, podem ficar com os olhos fechados. Vamos respirar tranquilamente, trazendo o prana, que é luz, para dentro de nós, alimentando o nosso corpo físico, energizando todos os nossos sistemas e órgãos internos. E vamos imaginar uma estrela bem alta acima de nossa cabeça, de onde parte uma luz, como se fosse um raio laser, bem fino e delicado, que entra pelo nosso chakra coronário, pelo topo da nossa cabeça, em direção ao nosso chakra cardíaco, e expande uma luz de dentro para fora, nos colocando dentro de uma bola de luz. Uma bola de luz ao nosso redor, bem brilhante. Vamos respirando suavemente, tranquilamente. E eu vou fazer a invocação de abertura para depois tirar a nossa invocação de hoje. Faça-se a luz. Invoco ao meu ser divino pessoal e aos mestres da grande fraternidade branca que me concedam a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com o meu verdadeiro eu, que eu tenha a coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura, em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. Que eu possa entender o significado dessa transformação e subir mais um degrau em minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está aberto. Agora, então, vamos permanecer em silêncio, bem focados no nosso chakra cardíaco, na nossa luz interior. E agora nós vamos buscar
uma invocação para todos aqueles que aqui estão. Proteção número 6. Equilibrar a ansiedade e o sono. Página 48. Então, vamos ver. Equilibrar a ansiedade e o sono. Vamos prestar bastante atenção no que essa invocação está querendo nos dizer. Faça-se a luz. Sei, Senhor, que as perturbações do dia a dia desequilibram minha mente, que se abre ao inconsciente coletivo, cheio de maldade, medo e pessimismo. Sei também que posso sair dessa ilusão momentânea e subir um acorde vibracional para escapar dessa esfera mundial de baixa vibração. Entro no apocalipse de minha existência pessoal, perco a capacidade de escolha, fico cheio de ansiedades e medos que às vezes nem mesmo sei de onde vêm e que perturbam a minha vida, desviando-me da verdadeira direção. Sei que tenho força e poder, mas não os vejo, ou mesmo não consigo acessá-los quando necessito. Tudo isso me tira o sono, o bem-estar, a alegria e o entusiasmo que quero e que preciso para viver de forma saudável. Invoco, neste momento, o meu Pai Celestial, para que, com sua permissão, os mestres dos 7 raios possam banhar meus 7 corpos, purificando-me de todas as negatividades internas e externas, livrando-me de formas pensamentos individuais e coletivas, inclusive de memórias do passado que são um verdadeiro pesadelo. Que eu esteja 24 horas protegido física, mental, emocional e espiritualmente, restaurando minha paz interior, que me levará a um sono reparador. Que o poder dos mestres dos 7 raios crie um campo de luz ao meu redor, mantendo-me canalizado com a minha consciência superior e com os meus mestres. Peço que eu veja a verdade e exalte a realidade de estar nesta terra em outra faixa vibratória, a da luz, da força, da abundância e da verdade pessoal. Quero estar contigo, meu mestre, a todo instante, em corpo, mente e espírito. Que a totalidade de meus eus se encontre na unidade de estar e ser uno com a sua presença. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Sim, e como muita gente me pediu para dissecar a invocação, eu vou fazer comentários sobre ela agora. Então, muita gente anda com ansiedade. Existe muita gente ansiosa no momento, com muitos medos, com muitas incertezas, né? Com muitas dificuldades financeiras, emocionais, afetivas. Eu atendo gente do mundo inteiro, todos os dias praticamente, e eu vejo isso. Há 35 anos eu atendo, agora online,
Mas antes eu tinha consultório no Rio e em São Paulo e viajava o Brasil todo. E fora daqui também, né? Então, quando ele diz assim, faça-se a luz, o que é faça-se a luz? Faça-se a luz na minha vida, porque com luz eu enxergo, eu clareio o caminho, eu trago discernimento, eu trago algo maior para a minha consciência, eu trago luz à minha consciência, né? E aí ele diz em primeiro parágrafo, eu sei, Senhor, que as perturbações do dia a dia desequilibram a minha mente, que se abre ao inconsciente coletivo, cheio de maldade, medos e pessimismos. Se vocês forem lá no YouTube, vocês vão ver que eu fiz muitas lives. E algumas delas eu falo sobre essas consciências, né? Vocês vão ter que procurar lá, porque tem mais de 200. E quando nós trabalhamos nas constelações, o que nós vemos é que nós entramos também no inconsciente coletivo familiar, né? É como se nós tivéssemos uma nuvem, né, onde nós vamos colocando os registros. E agora as informações vêm com muita força. E a gente pensa que aquilo do vizinho, que a gente vê na internet, ou que está acontecendo no mundo, ou que acontece em outros países, não nos afetam. Puro engano. Tudo nos afeta. Nós estamos na ressonância desse, nós estamos dentro da água em ebulição, da panela em ebulição. Essa que é a verdade. Então, quando ele fala isso, ele está pedindo que eu reconheço que eu estou me permitindo entrar nessa vibe, né? Nessa onda. Sei também que posso sair da ilusão momentânea e subir um acorde vibracional para escapar dessa esfera mundial de baixa vibração. Gente, tem muita informação difícil, muita maldade acontecendo pelo mundo. A gente tem que ficar imune, indiferente. Não, a gente não fica, a gente não consegue ficar, porque nos afeta, né? Se mata um filho de alguém, nós temos filhos, nós temos netos, nós sentimos, né? É impossível que a gente não sinta. Então, mas como nós podemos evitar entrar nessa onda? Invocando, tendo momentos de reequilíbrio interno, né? Entro no apocalipse da minha existência pessoal, perco a capacidade de escolha, fico cheio de ansiedade e medos que às vezes nem mesmo sei de onde vêm e que perturbam a minha vida, desviando-me da verdadeira direção. Então, a gente percebe que muitas pessoas estão mesmo perdendo o seu rumo, o seu caminho, porque se perdem, por exemplo, hoje na internet, né? Deixam de ler, deixam de criar, deixam de fazer coisas com os seus dons, com as suas qualidades, despertar essa criatividade em si, né? Agora com a inteligência artificial, então, acabou, né? A gente não faz mais nada, ela faz tudo por a gente. Cada vez nós vamos ficando mais embotados. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque senão nós vamos perder a nossa identidade e a nossa dignidade de alguma forma. Sei que tenho força e poder, mas não os vejo ou mesmo não consigo acessá-las quando necessito. Tudo isso me tira o sono, o bem-estar, a alegria e o entusiasmo que quero e que preciso para viver de forma saudável. Então, nesse momento eu tenho que fazer um retrospecto da minha vida, o que eu estou deixando de fazer para ter uma vida saudável. O que eu posso mudar as atitudes na minha vida. Aí isso é uma coisa muito pessoal. Cada um é que vai poder saber o que vai fazer. Qual é a mudança interna e externa que vai fazer. Aí eu vou invocar.
Eu invoco nesse momento ao meu Pai Celestial. Meu Pai Divino, meu Pai Celestial, a estrela guia, o nome que você acha que é seu. Para que com a sua permissão, porque se eu estou conectado, nós somos um, então essa inteligência inata, essa consciência maior, sabe o que é melhor para mim, porque eu não estou conseguindo enxergar nesse momento. Os mestres dos 7 raios. O que são 7 raios? São 7 corpos, né? 7 chakras. Aí vocês vão ter que pesquisar um pouco mais, porque cada corpo é uma consciência. É a física, é a etérica, é a emocional, né? É onde guarda as nossas emoções, é o mental inferior, é o mental superior, é o corpo búdico, é o corpo átmico, e temos muitos outros, mas esses são os 7 básicos. Se a gente manter isso em equilíbrio, nossa, nós estamos afiados. Possam banhar meus 7 corpos, purificando-me de todas as negatividades internas e externas, porque a gente acha que a gente não cria nada ruim, isso tudo vem de fora. O outro é que fez, o outro é que mandou, porque aconteceu isso, por isso que eu pensei aquilo, por isso que eu fiz isso. A necessidade da gente assumir a responsabilidade pela nossa parte, pela nossa conduta, pelas nossas ações e atitudes, é a coisa mais importante desse movimento. Purificando-me de todas as negatividades internas e externas, livrando-me de formas pensamento. Nós achamos que o obsessor é uma coisa que às vezes só vem de fora, que é uma coisa fantasmagórica, que é desencarnado. Não, você cria o seu obsessor interno, que é uma forma pensamento. A forma pensamento é aquilo que não te deixa dormir, é aquilo que não te deixa raciocinar direito, que tira você da melhor direção, que te coloca num caminho desvirtuado, porque você acha que aquilo é que vai ser a salvação, e às vezes não é. Então você está sem rumo, muitas vezes, né? Individuais e coletivas, porque aí a gente entra numa onda e a gente fica ali, naquele looping, e não consegue furar, né? Livrando-me de todas essas formas de pensamentos, inclusive de memórias do passado. Tem gente que não vive o presente, vive em função das histórias que traz do passado, que foi ruim, e fica remoendo aquelas histórias. Você tem que deixar aí, porque o passado já é história. Ontem já não é mais. Ontem já foi. Ontem já é história. Agora, você trazer o ontem para o hoje, você não cria o amanhã, porque o amanhã vai ser o ontem. Então, não existe hoje. Você não vive um momento diferenciado na sua vida. Você nem sabe qual poderia ser. Que são um verdadeiro pesadelo. Muitas dessas histórias do passado são verdadeiros pesadelos mesmo. Mas nós precisamos, então, de tratamento. Nós precisamos procurar nos autoconhecer para poder entender quais são os nossos dons, talentos, qualidades, para a gente poder dar a virada. Né? Fazer um trabalho de constelação, de cinesiologia, um acompanhamento terapêutico, alguma coisa que faça você acordar para poder dar o salto quântico e ir em direção ao seu futuro, mas vivendo um presente pleno, que é o que nós precisamos. Que eu esteja 24 horas protegido física, mental, emocional e espiritualmente, restaurando a minha paz interior, que me levará a um sono reparador. O sono é o termômetro. Quando você tem uma noite bem dormida, você sabe que você está bem, que você não está tão mal, né? Não é um sono à base de remédio. Isso não mostra, isso não é termômetro para ninguém, tá? Que o poder dos mestres dos 7 raios crie um campo de luz ao meu redor, mantendo-me canalizado com a minha consciência superior e com os meus mestres, que são os meus orientadores, que é a consciência inata. Você acha que a cinesiologia quântica fala com quem? Com o seu ego? Com a sua consciência inferior? Não.
Eu peço permissão para acessar a sua inteligência inata. E ela faz um scanner e mostra para mim tudo que está desequilibrado. E ela fala para mim como corrigir. Não tem achismo de terapeuta. Não sou eu que falo. É a inteligência inata. E isso é que é lindo. Para mim, isso não tem preço. Porque peço que eu veja a verdade e exalte a realidade de estar nessa terra em outra faixa vibratória, a da luz, da força, da abundância e da verdade pessoal. Porque a verdade não é a realidade. Às vezes nós pensamos que estamos dentro de uma verdade, mas ela é uma crença, ou ela é um conceito, ou ela é um preconceito. Então nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Quero estar contigo, meu mestre, a todo instante em corpo, mente e espírito. Porque você tem orai e vigiai, você tem que andar na rua dentro da sua bola, protegida, canalizada. Onde quer que eu vá, onde quer que eu esteja, eu sei que não estou sozinha, eu sei que eu estou protegida. É assim que a gente tem que estar, o tempo todo. Que a totalidade dos meus eus se encontrem na unidade de estar e ser uno com a sua presença, com a sua divina presença. Porque eu acho que eu sou só uma, mas eu tenho muitos eus, muitas consciências dentro de mim, falando ao mesmo tempo. Mas nós temos que recolher todas elas. Isso é também uma live para mais de metro, que fica para uma outra vez. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Por que eu falo, Senhor, a sua vontade e não a minha? Eu não tenho vontade, mas se nós somos um, e se a consciência dele é superior, é inata, sabe tudo o que é melhor, eu quero que ela me diga o que fazer sempre. Eu quero estar conectada 24 horas. Eu não quero perder tempo. Eu quero andar na luz. Está concluído. É assim. Eu concluo o meu pedido como um amém, né? Que é chamar a divina presença de novo para dentro de você. Meus queridos, eu espero que tenha passado para vocês boas percepções e boas vibrações hoje. Agradeço a todos que estão aqui até agora. Se alguém tem alguma... Oi, Inês, Rita, Regina, Bel, Christian, Pinco, Dora, Loreto, Henrica, Manuela, assim... Nossa, gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo e até segunda-feira. Beijão, Rita. Até segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem eu não vou estar aqui. É carnaval, é um momento de retiro, é um momento de oração. Vou brincar com meus netos e na próxima eu vou trazer uma convidada. E aí eu espero vocês aqui de novo, porque aí nós vamos falar de dinâmicas ocultas. Grande beijo.